paz do Senhor Jesus Cristo. O assunto de hoje é referente à Páscoa. Qual a sua origem, qual as suas raízes, o seu significado e a consequência deste memorial, desta festa, atualmente, nos dias de hoje, na vida de todos humanos. Então, fica comigo até o fim deste vídeo. Você que tem curiosidade de saber a origem da Páscoa. Bem, irmãos, a Bíblia vai revelar no livro de Êxodo que o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu se encontrava no Egito. A Bíblia diz que um homem chamado Abraão foi escolhido por Deus da descendência de Sem, descendência que foi abençoada por Noé. Noé foi aquele homem que ele e sua família, total de 8 almas, foram salvos do dilúvio. Louvado seja Deus. Entendemos que Abraão é uma semente preparada ao longo do tempo depois do dilúvio, quando Deus renovou novamente a aliança com o homem, dessa vez com Noé, e deixando um arco colorido que se chama arco-íris nos dias de hoje, para sinal da sua aliança. E Abraão foi escolhido entre esses e chamado para sair da sua parentela, do meio dos seus. E a Bíblia diz que assim sucedeu. Abraão seguiu a voz de Deus e dele Deus levantou uma grande nação. Dentro de um ventre estéril, o ventre de Sara, nasceu Isaac, o filho da promessa. Uma simbologia de como se encontrava um homem diante de Deus, infrutífero na terra dos mortos. Isaac é um símbolo do que Deus faria ainda depois da queda do homem, que era trazer a vida e a frutificação. E a Bíblia diz que Isaac nasceu, veio também os seus filhos, consequentemente disso, e nasceu Jacó, e de Jacó 12 filhos, e de 12 filhos se tornou a 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que um desses filhos, por nome José, foi escolhido por Deus e revelado para ele que ele teria uma grande missão de levar ali a salvação num tempo de fome para o seu povo. Mas o processo não foi fácil. José foi mal interpretado pelos seus irmãos, que movido de inveja vendeu ele aos ismaelitas. Os ismaelitas vendeu a Potifar, que futuramente colocou ele sobre sua casa no Egito, mas houve uma grande calúnia da mulher de Potifar, de abuso, e ele foi preso. E no tempo determinado, Deus assim aprovera, deu um sonho a Faraó e que ninguém sabia interpretar, sendo que José já tinha interpretado 2 sonhos, do padeiro mor e do copeiro mor. E assim sucedeu. Depois de 2 anos, lembraram dele num cárcere e mandaram chamar, porque aquele copeiro mor disse que ele tinha interpretado o sonho dele e aconteceu como interpretou. Então Faraó mandou chamar, limpou aquele homem, e aquele homem, revelado pelo Espírito de Deus, o sonho de Faraó, das vacas gordas e das vacas magras, das espigas de milho gordas, das espigas de milho magra, ali Faraó constituiu aquele homem como governador. E a Bíblia diz que ao longo do tempo a sua família também foi resgatada num tempo de fome, inclusive Jacó, o patriarca. A Bíblia diz que dali diante, mais ou menos 70 almas começou ali agora a multiplicar no Egito. E se passou 400 anos de escravidão. Por que escravidão? Porque aquele faraó que viu as maravilhas na vida de José, através da vida de José, o quão Deus abençoara a terra do Egito, ele tinha morrido, nasceu outros faraó, até que nasceu um faraó de coração duro, que não conhecia José e nem temia Deus. E ele provocou uma grande mortandade no povo judeu, no povo hebreu, no povo de Israel. E a Bíblia diz que isso já era previsto por Deus a Abraão, porque ele falou: Abraão, 400 anos a sua descendência será escrava sobre a nação, mas visitarei com mão forte. Então entendemos que o projeto de Deus era
uma grande nação, que sairia reis, príncipe. Mas a Bíblia diz, irmão, que para nascer é necessário morrer primeiro. Para produzir uma semente, ela tem que morrer. Jesus falou sobre a semente de trigo, tão pequena, ela precisa primeiro morrer para depois nascer. E foi o processo que aconteceu na vida ali da linhagem de Israel, levada ao cativeiro ali, preso no Egito como escravo. A escravidão foi tanta que aqueles povos só tinham direito de comer, trabalhar e comer, sonhar ou conquistar projetos, nada. É um escravo. Um escravo, ele fica submisso ao seu senhor, e tudo que ele produz é do seu senhor. Assim era Israel. Até que o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor daquela nação se manifestou através de Moisés. Porque nessa mortandade nasceu Moisés. E Deus guardou aquele jovem, aquele bebê, e ali se tornou adotado pela filha de Potifar. Foi morar no palácio, cresceu como príncipe, usufruiu de todas as regalias do Egito, mas porém a sua origem ele não negou. E assim ele, defendendo um do seu povo, matou um egípcio e teve que sair foragido. A Bíblia diz que Moisés peregrinou pela terra de Midian, casou com uma mulher e gerou 2 filhos. Mas a Bíblia diz que depois de 40 anos, Moisés ali, já com 40 e poucos anos de idade, na terra de Midian, Deus o visitou numa sarça e disse que era para ele ir libertar o seu povo. A Bíblia diz que Moisés, ele vem para o Egito novamente, agora como libertador. A Bíblia diz que ali agora Deus recebe o seu povo. O seu povo vê as promessas do Senhor ali a rolar neste momento. O seu povo vê a esperança que estava perdida a rolar, a aflorar, despertou para os projetos de uma promessa que estava enterrada há 400 anos, que era a terra de Canaã, que manava leite e mel. Uma promessa feita ao patriarca deles, a Abraão, Isaque e Jacó. Uma promessa ali agora que veio com grande força quando Moisés ali enviado com 2 sinais, o da vara dele se tornar em cobra e também as 2 mãos se tornar leprosa e novamente sarar, porque o único Deus que fere e sara, que fere e cura, é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Eu Sou, Jeová, Yahvé, Yahweh, é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali agora veio a ordenança para que Faraó liberasse aquele povo. A Bíblia diz que o povo, com muita alegria por receber ali agora, e confirmação que Moisés era enviado com os sinais, a Bíblia diz que eles se alegraram muito, porém Faraó endureceu o coração. Deus endureceu o coração de Faraó porque tinha um propósito maior, de glorificar o nome dele em cima de Faraó, porque Faraó foi levantado para este propósito. Nem sempre, irmão, a perseguição, nem sempre as durezas, nem sempre o paralisar de nossas vidas, de muitos projetos, é a mão do inimigo sem a permissão de Deus. Veja que para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão. E não é diferente, Faraó estava ali escravizando o povo, Faraó paralisou a vida daquele povo, roubou os sonhos, roubou os tempos, roubou o crescimento, roubou a realeza daquele povo por alguns momentos, porque Deus permitiu aquela situação. Pode ser a situação que nós estamos passando hoje. E a Bíblia diz que ali, irmão, Faraó endurecido o coração, disse que aquele povo estava ansioso, que aquele povo precisava de mais trabalho para deixar de pensar, para deixar de sonhar. E a Bíblia diz que ele determinou a mesma quantidade de palha, a mesma quantidade de broco, mas ele não ia dar mais palha nem argila. Louvado seja Deus, mas queria a mesma quantidade de broco. E a escravização daquele povo aumentou. O chicote teve que estar lá no couro daquele que estava à frente de Israel, daqueles líderes que representavam o grupo. E ali eles começaram a reivindicar de Moisés: por que Moisés? Por quê? E Moisés reivindicou a Deus. Moisés ali naquele momento
buscou de Deus a resposta, Deus mandou ir novamente. E dali em diante as pragas se manifestou no Egito. E a última praga foi a praga dos primogênitos. Aí nós chegamos na Páscoa. A Páscoa, o significado é esse: passagem. É uma passagem. É uma mudança de estado, é como estão esses dois caminhos. Estamos no caminho aqui de cimento e agora vamos passar para o caminho aqui, vermelho, nessa estrada. Ou seja, o povo estava aqui na escravidão e a Páscoa simboliza passagem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés na última praga que passaria no meio do Egito, e ali todo primogênito de Faraó, de seus servos, dos animais, morreria. Mas que o povo de Israel veria a diferença entre Israel e aqueles que não servem a Deus. Não morreria nenhum cachorro do povo de Israel, mas teria que obedecer os desígnios. Qual era? Um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, ou seja, sem quebrar osso, comer ele assadinho e não deixar sobrar nada para o outro dia, queimar tudo no fogo a sobra. E o sangue, ali faria um sopro, aquele sangue passava nos umbral de um lado e do outro, e ali era a marca, para que o destruidor que ia passar naquela noite, naquela madrugada, não matasse ninguém em Israel. Mas o Senhor falou: não saia ninguém para fora. Depois de estar dentro, não saia ninguém para fora. Louvado seja Deus. E Deus mandou colocar como estatuto perpétuo essa comemoração, que faria ali com ervas amargas também, para lembrar do tempo da escravidão e que chegaram ao fim, e que chegou o tempo da germinação, para se tornar uma árvore frutífera em Canaã. Mas o processo ainda seria longo. Amados, podemos entender que Faraó representa Satanás. Podemos entender que o Egito representa o mundo. Podemos entender que essa escravidão representa o pecado, a escravidão do pecado. O cordeiro ali, que Deus estabilizou como Páscoa, como significado de passagem, representava a Jesus. Sabemos que no Velho Testamento tudo é simbólico, tudo representa um pré-anúncio do que seria ser, do que viria a ser. Foi como ali Abraão, na hora de sacrificar Isaque, quando Deus pede a ele Isaque, o filho da promessa, e ali Isaque ia ser sacrificado por Abraão em testemunho da sua fé e temor a Deus. Mas a Bíblia diz que naquele momento Deus bradou do céu e mandou: não fira este. Mas aí o cordeiro, e o cordeiro estava ali para ser sacrificado. Ou seja, era um pré-anúncio de que Deus daria ao mundo o seu Filho amado, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus, irmão. E a Bíblia diz que assim sucedeu. Foi feita ali a Páscoa, a primeira Páscoa, o Cordeiro, essa simbologia da libertação da escravidão, de ser escravo e agora passar a ser livre, ou seja, mudar de direção. Agora alcançar as promessas, ser árvore frutífera. Sabemos, irmão, que Abraão, Isaque e Jacó representam a Trindade Santa. Sabemos, irmãos, que ali neste momento, aonde vemos 12 patriarcas, representa os 12 frutos da árvore da vida. Prova disso é quando Jesus, ele nasce de Maria e ali se torna agora o Filho de Deus na terra, e ele dá 12 frutos, 12 apóstolos. Ali é uma simbologia do passado. Os patriarcas era a simbologia dos apóstolos, os mensageiros, os enviados, as testemunhas ocular da promessa de Deus, das boas-vindas do Senhor, da ressurreição de Cristo. Ou seja, aquela Páscoa no Egito estava dizendo para a humanidade: eis que eu trouxe a libertação da escravidão do pecado, que levou o homem à queda e à perdição, que tirou o homem da presença do Senhor, que o homem passou a morrer, que agora dali em diante seria expiado nossos pecados, porque todo pecado só é expiado com sangue. Você vê que aquele sangue na obreira protegeu a
todos que estavam ali dentro daquela casa e fazia parte daquele povo. O destruidor passou e matou a todos os primogênitos de Faraó, e liberto foi o povo de Deus. Liberto foi o povo de Deus, e passou agora uma nova jornada em frente ao Mar Vermelho. A Bíblia diz que ele comer aquela Páscoa de roupa pronta, ou seja, é um pré-anúncio também. A Bíblia diz que lavai as vestes no sangue do Cordeiro, estai pronto, estai vigilante, porque o Senhor virá como um ladrão. Não tem como sentar na mesa da Páscoa, não tem como sentar na mesa do Cordeiro desarrumado, desajeitado, despreparado, sem direção, sem foco, não. Ali eles comeram aquela Páscoa no Egito, mas sabendo que logo a seguir eles iam caminhar e apressadamente. É o que a Bíblia diz: fugir deste mundo pela sua própria alma. Louvado seja Deus. Entendemos, irmão, que ali eles comeram aquela Páscoa com sabor de liberdade, com sabor pensando: agora nós vai alcançar as promessas, agora nós vai ter um lar, agora nós vai ter uma terra para plantar, seremos donos, seremos príncipes, a promessa do Senhor irá se cumprir. Glória a Deus. É assim, irmão, ali tudo é uma representação do que hoje é real. Sabemos, meus irmãos, que eles atravessaram uma grande jornada de perigo. Eles tiveram que perseverar. Muitos não chegaram ao fim daquela caminhada. Caleb e Josué se destacou por confiar, mesmo em meio às carências, porque foram provados no deserto. Não é de qualquer jeito, irmão. Aquela Páscoa simbolizava a Santa Ceia do Senhor, o verdadeiro Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus, ele nasce dessa nação, depois de todo o processo de luta que eles passaram. Ele nasce e constitui a nova ceia, a ceia verdadeira. Não era mais simbologia. E interessante, não tinha ervas amargas. Jesus não queria que lembrasse dos tempos amargos. Jesus não quer que nós lembremos dos tempos que passamos neste mundo, escravizado nas drogas, ou escravizado na prostituição, ou escravizado na criminalidade, na corrupção. Não, isso foi um tempo de sujeira, um tempo imundo. Jesus que nós que entre na presença dele com o ósculo santo, com alegria, porque chegou a libertação. Estamos em rumo, uma direção da terra prometida que não é Canaã mais. Canaã era simbólica. Canaã representava a nova Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, que não haverá morte, nem fome, nem dor, nem corrupção, nem carne e sangue entrará, mas só os lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas assim como foi constituída a primeira Páscoa, e ali foi a passagem da escravidão para a liberdade, que ali vai trazer ao povo de Israel a lei, para ali expiar o pecado ser aflorado, e expiar os pecados com sangue de animal, que era insuficiente, só era simbologia. Tudo isso foi para direcionar a vinda de Jesus e para a humanidade saber que há dois caminhos: o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte, e o guia é o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então é isso, irmão. A Páscoa significa passagem. Era uma simbologia da verdadeira libertação que precisamos, que não é física, não é de um lugar. Muitas vezes está num presídio, não é do presídio, seu corpo sair daí. Não é de uma situação financeira, não. Essa libertação é interior. É a expiação, o arrependimento de nossos pecados, para ser desfeito o corpo do pecado, e esse transgressor, em simbologia da morte de Cristo, ser sepultado e nascer a nova criatura, que é chamado filho e filha de Deus. Sentada agora na comunhão em santidade, sentada agora contra ao curso deste mundo, reprovando todas as direções que este mundo leva, reprovando o pecado, sendo agora opositor do pecado em si mesmo, não concorda mais com a transgressão, não concorda mais com a lama, porque a mente é transformada
transformada como mente de Cristo. Ou seja, é bem real, irmão, estamos vivendo isso, a plenitude desta Páscoa, mas não a Páscoa de Israel, mais era simbologia. Hoje vivemos com verdadeiramente o Cordeiro na nossa mesa, que é Jesus. Hoje vivemos com a oportunidade de ser livre, ser pessoas transformadas, sem obstinação. O pecado, ele não é uma necessidade, o pecado é uma vaidade. Lembra, irmãos, que uma mulher samaritana, ela ali tinha uma vida promíscua, envolvida com muitos homens, uma vida de intriga, uma briga religiosa, uma vida religiosa sem direção, adorando bezerros de ouro. Teve encontro com Jesus, quando ela bebeu daquela água, ela passou a ser uma fonte de água viva. Vai aí, irmão, pegando essa dimensão, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, quando ela teve encontro com o Cordeiro verdadeiro, ela foi liberta, transformada, bebeu daquela água, acabou a sua fadiga, acabou a sua inclinação para o pecado. Não necessitamos de ter várias mulheres, mas somente uma. A mulher não necessita ter vários homens, mas somente um. Não precisamos de bebida para nos alegrar, ou de nenhuma droga para tirar nós da realidade. Não precisamos dessas inclinações que aparentemente parece ser bom, mas o final é de morte. Precisamos sim estar livre, preenchido do Espírito que foi tirado de nós depois do pecado. É por isso que o Cordeiro veio, para expiar, para pagar, para levar sobre si as nossas transgressões, nos trazendo a paz, a verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Então a Páscoa, irmão, era a simbologia do Cordeiro Santo Jesus Cristo, ao qual já se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E quem crê, esse será salvo, irmão. Não é feito com chocolate, nem com ovo de Páscoa ou com coelhos. Isso é mitologia, isso é história. Não, foi feito com sangue. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal. Então senta, deixa que a verdadeira Páscoa entre na tua casa e na tua vida. Não é chocolate, não é coelho da Páscoa, é Jesus Cristo. Ele está à porta e bate. Se comer do corpo dele e beber do sangue, ele diz, será salvo. Louvado seja Deus. É você andar na contramão deste mundo, mas em direção à Nova Jerusalém. É você ter fé, alvo, em chegar em Nova Jerusalém. É ser transportado das trevas para a luz. É ter vida eterna. Louvado seja Deus. Então, a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, e está sobre a mesa de toda a humanidade. Aquele que crê, esse será salvo.